Queria começar essa reflexão de hoje à noite fazendo uma pergunta para você. Talvez uma pergunta que você vá achar até desnecessária, mas mesmo assim eu prefiro fazer. Você ama a Jesus? Você ama a Jesus? Você ama a Jesus? Abra sua Bíblia, João capítulo 21, os versículos 15 ao 17. João capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, diz assim a palavra de Deus: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, entristecido, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Eu perguntei por 3 vezes se você ama a Jesus. E aí eu pergunto a você, que tem uma resposta afirmativa para essa pergunta: você que ama Jesus, eu te pergunto, como provar o nosso amor a Jesus? Como provar que nós o amamos? Está evidente nesse diálogo entre Jesus e Pedro que a base fundamental para se cuidar do rebanho de Deus, das ovelhas, dos cordeiros de Jesus, é um coração apaixonado por Jesus. Pedro, ele compreendeu isso depois que provou por 3 vezes o seu amor por Jesus. Ele provou para Jesus por 3 vezes que o seu amor por ele não era um amor simplesmente imaginário ou momentâneo, mas legítimo, um amor consciente e um amor pessoal. E eu queria convidar você para hoje à noite nós analisarmos de uma maneira prática as 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, bem como as 3 respostas que Pedro deu a Jesus. E nós perceberemos que se trata de perguntas e respostas que caracterizam um teste de provação do amor de Pedro a Jesus. É um teste da prova do amor de Pedro a Jesus. E isso nos leva a refletir sobre o valor e a responsabilidade que nós temos de cuidar das ovelhas e do rebanho de Jesus. A primeira pergunta, assim como a segunda e a terceira, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E quando ele indaga Pedro, no versículo 15, percebe-se que o que está por trás da discussão é a questão do amor, da devoção, daquele amor sem interesse, de um amor pessoal. Pela palavra que é usada no original, a palavra ágape, a palavra phileo,
é um amor. Jesus está perguntando para Pedro, é tanto que ele diz: Pedro, você me ama mais do que a estes? Jesus queria saber até que ponto Pedro o amava mais do que as outras coisas, mais do que a outras pessoas. Jesus queria saber se ele o amava com a mente, com a sua inteligência, e se ele o amava com o coração. Porque às vezes nós amamos a Jesus na nossa mente, com a nossa inteligência, com a nossa razão, mas a nossa emoção nos leva a outras atitudes, que não de amor a Ele. Isso se explica pela palavra que é usada, que aparece no versículo 15, quando ele diz: você me ama mais do que a este? E Pedro, sem vacilar, ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Eu imagino que se eu tivesse feito a pergunta para você aqui, e para você me responder, no momento que eu perguntasse: você ama Jesus? Você diria: sim, pastor, claro que eu amo Jesus. Pedro, a princípio, ele é aprovado. E aí Jesus diz: então Pedro, se tu me amas, apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava mais do que a estes, ele poderia estar se referindo à profissão, à sua vida secular. Jesus poderia estar se referindo a todas as outras coisas. Ele estava querendo saber de Pedro: Pedro, tu me amas mais do que qualquer coisa nessa vida. Lá em Lucas, Jesus nos dá um indício do que é esse amor. Ele diz que se nós amarmos aos nossos pais mais do que a Ele, nós não somos dignos de ser seus discípulos. É forte. É forte, mas é verdade. Era isso que Jesus estava querendo saber de Pedro. Ele queria saber se o amor de Pedro era maior do que o daqueles outros discípulos que também diziam que o amavam. A verdade é que Jesus queria saber se o amor que estava no coração de Pedro era superior a todas as outras coisas. E Pedro precisava provar para Jesus que o amor que ele tinha por ele era superior a qualquer coisa. Isso tudo iria capacitar Pedro a desenvolver, a cumprir a missão que Deus tinha para realizar através da vida dele. Uma das lições que se tira dessa conversa, queridos, é de que a compreensão que nós temos de que cuidar de ovelhas do rebanho de Cristo, cuidar de pessoas que servem a Cristo, é sem sombra de dúvida uma questão de sincera devoção. É uma questão de sincera e constante devoção e amor a Cristo. Isto é preciso apego, é preciso amor, é preciso ser apaixonado por Jesus para poder apacentar o rebanho de Cristo. É bom lembrar que Jesus estava pondo à prova a capacidade de Pedro em amá-lo, em comparação a tudo nessa vida: dinheiro, bens, status, profissão. Jesus, ele tinha de ocupar o lugar máximo na vida de Pedro, para que Pedro pudesse estar apto a cumprir a missão que Jesus tinha para ele. Jesus tinha que ser prioridade na vida de Pedro, para que ele pudesse estar apto a cumprir essa missão. Era o reino de Deus que estava sendo aclamado ali como prioridade na vida dele. Aquele reino que lá em Mateus 6:33, Jesus disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Jesus se refere a Pedro novamente,
e diz: Pedro, tu me amas. Ele reitera aquilo que se passou no momento anterior. E Pedro não sabia que ainda viria mais uma pergunta. E aí a gente percebe que na segunda pergunta de Pedro, na segunda resposta de Pedro, já não vem mais aquela resposta impulsiva. Quando Jesus pergunta a Pedro no primeiro momento se ele o ama, Pedro responde de maneira imediata, porque parece uma pergunta sem necessidade. Mas quando Jesus pergunta novamente, Pedro já pensa um pouco. E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas já de maneira reflexiva. Ele diz: tu sabes que eu te amo. E é interessante que continua em discussão esse amor desprendido de interesses pessoais, esse amor desprendido de interesse humano. Jesus insiste no amor de Pedro por ele e a sua devoção à obra dele, a missão que Jesus tinha para ele. E ele, quando Pedro responde pela segunda vez, Pedro já parece mais submisso do que na primeira resposta que ele dá. Agora já não é mais aquele Pedro ostensivo e arrogante, já não é mais aquele Pedro impulsivo, que tenta cortar a orelha do soldado quando vão prender Jesus, que reage de maneira impulsiva, que a Bíblia diz que era um dos discípulos mais carnais que Jesus tinha. Já é um Pedro mais submisso. Diante da experiência de Pedro, seria bom que cada um de nós meditasse na relevância da nossa missão como cristãos e como discípulos de Jesus. Porque Deus, ele não chama ninguém por acaso, nem tampouco para satisfazer o ego de alguém. Deus não chama ninguém para segui-lo simplesmente para torná-lo mais importante ou para torná-lo diferente simplesmente. Jesus, ele não chamou nenhum dos seus discípulos para seguirem sem que ele tivesse um propósito e uma missão para cada um deles. Por outro lado, nós precisamos estar conscientes de que a nossa missão é algo sublime e que está acima de qualquer posição ou qualquer bem. O homem ou a mulher de Deus, ele não deve barganhar o ministério nem a vida com Deus por nada nesse mundo, querido. E muitos, mas muitos já perderam de vista o amor a Jesus e a sua obra. E isso eu falo desde líderes, desde pastores, que hoje pregaram o evangelho, que hoje está no ministério, a motivação maior já não é mais o amor a Jesus e a sua obra, já são outros. E vai também para a vida do povo, que muitos já perderam a motivação de seguir a Jesus, não é mais por amor, mas por interesse, por barganha. Milhões de pessoas hoje seguem a Jesus, eu não sei nem se é essa a palavra certa dizer que segue, mas que buscam a Jesus com outros interesses, interessados em questões materiais, interessados em questões financeiras, interessados em questões físicas, em curas e milagres, e não naquilo que Ele é, por essência. O que deve basear o nosso relacionamento com Deus é o amor a Ele e o amor à sua obra. Esse é o elo de sustentação entre nós e Jesus. Jesus chamou você, Jesus chamou a mim e a você para sermos cuidados e apacentados, e para cuidarmos e apacentarmos o rebanho dele. Para isso que ele nos chamou. Pedro não era um pastor, você sabia disso? Pedro era um discípulo. E Jesus pede que ele apacente o seu rebanho. Em outras partes das Escrituras, nós vamos encontrar, quando Jesus fala do papel da nossa missão, nós vimos na semana passada, quando Jesus
chama os discípulos e diz para eles: vão e façam discípulos e ensinem, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho lhe ensinado. É um ministério que Jesus colocou na mão do povo, na mão dos discípulos, e não na mão de um clero. É um ministério que diz respeito a todo aquele que é discípulo de Cristo, que é seguidor de Jesus. O discurso de Jesus parecia ser redundante. Ele pergunta novamente a Pedro: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez Pedro responde. E Pedro poderia ter se irritado com a mesma pergunta pela terceira vez, mas o texto não diz que Pedro se irritou. O texto diz que Pedro se entristeceu. Pedro ficou magoado, como se ele dissesse assim: poxa, Jesus está duvidando do meu amor. E alguns estudiosos dizem que Jesus perguntou por 3 vezes, porque Pedro, tempos atrás, havia negado a Jesus por 3 vezes. Então Jesus usa novamente as 3 vezes para reiterar o amor que Pedro tinha por ele. A convicção bíblica e teológica de Pedro ali estava sendo duramente provada ou testada. Se ele realmente amava Jesus, se o amor dele era realmente superior a todas as coisas, se o amor dele por Jesus era realmente superior a todas as coisas. E já com uma profunda tristeza no coração, Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E é bom nós lembrarmos que Jesus, desde o início do seu ministério, Jesus ele usava conversas simples, parábolas, para poder nos ensinar e ensinar o seu povo acerca dos seus princípios. Jesus estava ensinando que se Pedro não o amasse acima de qualquer coisa, jamais ele estaria apto a cuidar do seu rebanho. Se Pedro não o amasse acima de qualquer coisa, jamais ele estaria apto a cuidar do seu rebanho. Talvez esse tenha sido um princípio que já foi esquecido por muitos. Que se nós não amarmos a Jesus acima de qualquer coisa, nós não estamos aptos a segui-lo, muito menos a cuidar do seu rebanho. O que deve nos atrair para Ele é o amor dele na cruz por nós. E esse amor nos conquista. E pelo amor que Ele teve por nós, nós passamos a amá-lo. Eu não tenho dúvida de que verdadeiramente, o que verdadeiramente encoraja e leva um pastor, um líder, um discipulador, um líder de célula, um líder de ministério, o que realmente leva alguém a se desgastar e trabalhar na obra de Deus, a cuidar do rebanho de Deus, não é a recompensa material, não é a recompensa social, não é nada que possa ser visto aos olhos humanos, mas o simples fato de amar a Jesus, de que a obra é de Deus e dele vai vir a recompensa. Queridos, eu pastoreio há 9 anos. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem dinheiro no mundo, não tem status social no mundo, não tem nada materialmente falando que o ministério possa proporcionar que vale a pena, que compense você cuidar de pessoas. Não tem. Quando você cuida realmente, quando você pastoreia, quando você apacenta, a única coisa que lhe motiva, a única coisa que lhe sustenta, a única coisa que lhe encoraja é o amor que você tem por Jesus. Se você não tiver um amor genuíno por Jesus, você pula fora. Você pula fora. Se você não tiver a certeza de que a obra é de Deus
e dele sim vai vir a recompensa, você não suporta. Nada que o pastoreio possa oferecer de bom aos olhos humanos compensa o desgaste que você passa. Isso eu não estou falando só do pastoreio como pastor, estou falando de líderes de célula, de líderes de ministério, de pessoas que decidiram cuidar do rebanho, apacentar o rebanho de Cristo. Jesus, ele não pergunta se Pedro ama as ovelhas. Você percebeu isso? Ele não pergunta: Pedro, tu ama o meu rebanho? Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta se Pedro ama, porque se formos cuidar do rebanho por amor às ovelhas, nós vamos desistir. Tem uma ministração do pastor Eibe, que o título dela é: o que fazer com mordida de ovelha? Se nós formos cuidar do rebanho com foco na ovelha, nós vamos desistir. Só aqueles que amam verdadeiramente a Jesus se mantêm fiel à missão de cuidar do rebanho dele até o fim. Só aqueles que amam verdadeiramente a Jesus. Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu amo, Senhor. Ele diz: então cuida delas por causa do amor que você tem por mim. Porque Jesus sabia que das ovelhas ele não ia receber o amor, o reconhecimento, a gratidão que ele precisava. Porque Jesus sabia que nós humanos somos falhos. Porque Jesus sabia que ia chegar um tempo na caminhada que o único motivo que nós íamos ter para continuar cuidando do seu rebanho era o amor que nós temos por ele. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. Ele diz: então, por causa do amor que você tem por mim, cuida deles para mim. Cuida deles para mim. Pedro, tira os olhos do rebanho e coloca em mim. Pedro, não olha para o que eles vão fazer, para o que eles vão falar. Não olha se eles não vão reconhecer. Não olha se eles vão te trair. Não olha se eles vão ser ingratos. Não olha se eles vão falar de ti. Pedro, olha para mim. Olha para mim. Tu me amas? Então cuida deles para mim. Cuida do meu rebanho. Quando Jesus pede isso para Pedro, ele está falando de duas necessidades. Ele não está falando só da necessidade de ter pessoas para cuidar. Ele está revelando que o rebanho dele precisa ser cuidado, sim ou não? Se ele pede para Pedro cuidar do seu rebanho, é porque Jesus sabia que o seu rebanho precisava ser cuidado, precisava ser apacentado. Então, quando Jesus pede isso para Pedro, ele está falando de duas necessidades. Primeiro, da ovelha ser apacentada. Todos precisamos ser cuidados, todos precisamos ser pastoreados, todos precisamos ser apacentados. Olhe para quem está do seu lado, diga: você precisa ser apacentado. Agora ela de novo: eu também preciso ser apacentado. Todos nós precisamos. Quando Jesus chama Pedro para apacentar o rebanho, ele está revelando a necessidade que nós temos como rebanho de Cristo, como ovelha de Cristo, de sermos cuidados, querido. E a segunda necessidade que Jesus fala é da necessidade de ter pessoas que o amem acima de todas as coisas, e por o amarem vão apacentar o seu rebanho. Por amarem a Ele, vão apacentar o seu rebanho. E aí nós estamos falando tanto de apacentar, e aí eu quero voltar um pouco à figura do pastor. Lá no Antigo Testamento, o pastor do campo, que cuidava das ovelhas, como diz o pastor Eibe, a ovelha que faz mé, né? Dessas ovelhas. Voltar um pouquinho uma figura. Qual era o papel do pastor? O que ele queria? Qual era a função dele ao apacentar as ovelhas? O que significava o pastor na vida das ovelhas quando ele as apacentava? Queridos,
Apacentar fala de cuidar. A missão do pastor, ao conduzir o rebanho, era de conduzir. Apacentar fala de conduzir. Conduzir, de mostrar o caminho, de livrar dos abismos, de evitar que se perca durante a caminhada. As ovelhas eram levadas para o pasto e elas eram trazidas de volta para casa. E o papel do pastor era esse, um deles era de conduzir, de mostrar o caminho, para evitar que alguma ovelha caísse em algum abismo, em algum precipício, para evitar que alguma ovelha se perdesse durante o caminho. Então, apacentar fala de conduzir. Apacentar também fala de proteger, porque um dos papéis do pastor, lá no Antigo Testamento, lá na figura do campo, era de proteger as suas ovelhas, proteger dos perigos, proteger do lobo, os lobos que vinham para atacar o rebanho e para ceifar a vida das ovelhas. Então, apacentar fala de proteger. Apacentar fala de curar feridas. Quando tinha uma ovelha ferida, a Bíblia diz que o pastor ia lá e ele colocava remédio, e ele cuidava, ele tratava, ele limpava. Quando era necessário, ele sangrava para poder botar o remédio para poder curar. Apacentar fala de curar quando necessário, quando houver feridas. E apacentar também fala de alimentar, porque a função do pastor também era alimentar as ovelhas. Era conduzir as ovelhas a pastos verdejantes, alimentá-la, torná-la forte, saudável. Alimentá-la significa mantê-la viva. Mantê-la viva. Então, quando Jesus está falando para Pedro: Pedro, tu me amas, então apacenta o meu rebanho. Ele está dizendo: Pedro, se tu me amas, então dirige as minhas ovelhas, conduz elas para que elas não se percam durante o caminho. Pedro, protege as minhas ovelhas para que elas não sejam atacadas pelos lobos. Pedro, cura as feridas das minhas ovelhas. Pedro, alimenta minhas ovelhas. Pedro, alimenta, mantém elas vivas espiritualmente, mantém elas vivas na minha presença. Pedro, não deixa minhas ovelhas morrer, não deixa elas se perderem, não deixa elas serem comidas pelos lobos. Apacentar fala disso, querido. É disso que Jesus está falando, que todos nós que somos ovelha do seu rebanho precisamos. Eu preciso ser apacentado, eu preciso ser dirigido, ser conduzido, eu preciso ser protegido, eu preciso ser orientado, eu preciso ser curado, eu preciso ser alimentado para que eu não morra. É por isso que eu tenho um pastor que me apacenta, é por isso que eu tenho um líder sobre a minha vida, é por isso que eu tenho alguém que ama tanto a Jesus, que pelo amor que ele tem a Jesus, ele decidiu cuidar de mim. Não é por mim, é pelo amor que ele tem a Jesus. É disso que Jesus estava falando. Todos nós precisamos ser conduzidos, protegidos, curados e alimentados. E ele precisa e usa os seus discípulos para isso. Pedro era um discípulo. Ele diz: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas para mim. E com isso nós aprendemos, querido, que o requisito essencial para o sucesso no cuidado do rebanho, segundo a teologia de Jesus, é claro, será sempre esse. Em primeiro lugar, você deve amar Jesus. Em segundo lugar, você deve amar Jesus. E em terceiro lugar, você deve amar Jesus. Aí você vai ter sucesso. Mas se os seus olhos estiverem na ovelha, estiver no rebanho, você vai ficar pelo meio do caminho. Jesus, ele não diz: Pedro, tu ama o meu rebanho, então cuida dele. Ele diz: Pedro, tu me amas, então pelo amor que tu tem por mim, cuida deles. Eu te faço uma pergunta: você é a ovelha do rebanho de Jesus Cristo? Sim ou não? Você é a ovelha do rebanho de Jesus Cristo? Se você é a ovelha,
você precisa ser apacentada. Porque quando Jesus diz para Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele não está dizendo somente que tem que ter alguém para apacentar, ele está dizendo que nós, que somos ovelha dele, precisamos de cuidados. Se você é ovelha, você precisa ser apacentado. Se você é ovelha, você precisa de direção, de proteção, de alimento e de cura. Se você é ovelha, você precisa. E deixa eu dizer uma coisa para você: ovelha nunca resiste a ser apacentada. Você sabia disso? A ovelha, é característico da ovelha desejar ser apacentada. O desejo de ser apacentado já nos revela se é ovelha ou não. O bode é que dá a cabeçada, né? A ovelha não. A ovelha, ela se deixa apacentar. Ela não somente não resiste, como ela deseja. Então, se você é ovelha, você tem esse desejo no seu coração de ser apacentado por alguém, de ser cuidado, de ser orientado para não se perder no meio do caminho. E aí eu pergunto para você, a primeira pergunta que eu fiz é se você é ovelha. E aí eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início: você ama Jesus? Se a sua resposta é a mesma de Pedro, então Jesus diz para ti hoje à noite: então, filho, apacenta meu rebanho. Se você me ama, cuida do meu rebanho para mim. Essa é a sua missão. Essa é a missão de todos aqueles que amam a Jesus. Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, nada mais é do que cuidar do rebanho de Cristo. Ele diz: cuida para mim. Se você me ama, não olha para ele não. Se você olhar para ele, você vai desistir. Porque vai ter momento que ele vai te decepcionar. Vai ter momento que a ovelha vai te morder. Mas se tu me amas, pelo amor que você tem a mim, cuida deles. Então, se você ama Jesus, a sua missão é apacentar as ovelhas do rebanho dele. Então nós temos duas situações, querido. Se sou ovelha de Jesus, eu preciso ser apacentado. E se eu amo a Jesus acima de todas as coisas, eu vou aceitar o pedido dele e eu vou apacentar o rebanho dele por amor a ele.